Bom, os atributos, nós já comentamos, né, que são o quê? Informações que qualificam uma entidade, são elementos ou características da entidade, né? Quando transpomos ao modelo físico, são chamados de campos ou colunas. Então, uma tabela possui campos ou colunas. Note que toda entidade deve possuir os atributos necessários ao andamento das operações da empresa, do contrário, a entidade não será necessária para o sistema. Pelo menos, né, eu tenho que ter um único atributo por entidade. Senão, eu não preciso da entidade. Correto? Pelo menos um. Geralmente se tem mais. Tá? Esses atributos devem apresentar o objeto na sua totalidade. Há uma tendência de confundir entidade e atributo. Aqui não há muita tendência, não. A entidade é o agrupamento dos atributos. Tá? Tenha sempre em mente que o atributo é uma característica, logo não contém um grupo de informações. É só a informação em si, só o dado em si. A entidade não. Ela é o agrupamento. Tá? Por sua vez, uma entidade é sempre um grupo. No mínimo, são necessários 2 atributos para se criar uma entidade. No modelo entidade relacionamento, sim. Num banco de dados, não. Um único já é suficiente. Uma entidade com um único atributo normalmente será agregada a outra entidade existente ao modelo. Vai depender muito de que você estiver fazendo, o que você estiver especificando. Tá? Já teve uma vez, já facilmente foi aplicada uma entidade com um único atributo. Dentro de um sistema, a gente teve que fazer isso daí. Tá? Bom, aqui a gente tem o quê? Então, entidades, pessoa. O que eu tenho dentro da pessoa aqui? Nome, endereço, documento, data de nascimento, telefone, e-mail. Isso daqui são o quê? São informações, são dados genéricos, não são? Que uma pessoa tem. Todas as pessoas têm documento? Deveria. Né? Deveria. Nem todas, mas deveria ter pelo menos o CPF. Hoje, inclusive, você nasce, já tem o CPF junto, tá? Sério, já vem na folha, na certidão de nascimento CPF. Já vem isso daí. Então, uma pessoa nasceu, já tem o CPF. Se ela vai usar depois ou não, aí é outra coisa, mas já tem. Entidade, nota fiscal, série, número, data, emissão, cliente. Então, também são dados genéricos de nota fiscal. Tá? Onde você vai pegar tudo isso daqui? No levantamento de dados. É você que vai ter que ir lá, se não for você, alguém deve ter feito o quê? Todo o levantamento dos usuários lá, o que é preciso armazenar no sistema, né, para você trabalhar com esses dados aí. Tá? Tudo bem aqui, pessoal? Exemplos de atributos? Sim, entidade pessoa, entidade nota fiscal e seus determinados atributos aí. Bom, aqui a gente já entra um pouco mais sobre a parte de tabela. Então, um atributo aí, ó, é representado por quem? Código, nome do CD, nome da música e nome do autor. Isso são os atributos. A minha tabela inteira é realmente essa tabela aí, ó, com os atributos e mais os valores de atributo. Correto? Uma linha dessa inteira ali, ó, onde está ali em vermelho, uma linha inteira, a gente também chama de tupla. É muito comum. Tá? Quando a gente se referir a tupla, é uma linha completa ali da minha tabela. Ou seja, um conjunto de atributos aí. Tá? E deveria ser, aqui nesse caso, chave primária, caso o código não estivesse se repetindo. Se eu tivesse código 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó, certo? Não tivesse repetição, poderíamos chamar esse determinado atributo de chave primária. Tá? A chave primária, ela tem a característica do quê? De ser única na sua tabela. O valor tem que ser único. Tá? Então, aqui está meio furado. Eu tenho repetição, ó, 01, 01, 01. Já não poderia ser chave primária. Mas, se não tivesse, poderíamos classificar. Tudo bem? Chave primária. Um atributo chave ou chave primária é um conjunto de
uma entidade, de um conjunto de entidades, especialmente projetado para identificar de uma forma única qualquer entidade do conjunto de entidades. Então eu vou ter várias tuplas. Eu quero saber rápido ou selecionar rápido aquela determinada tupla, é pela chave primária que eu tenho que pegar e identificar. Deveria ser. É importante enfatizar a expressão acima, especialmente projetando, porque a unicidade do valor do atributo determinado deve ser a garantia de qualquer conteúdo futuro do conjunto de entidades, e não apenas para a instância atual do conjunto de entidades. Então, o que acontece aqui, pessoal? Dentro da minha tabela cliente, eu tenho que ter um único código de cliente para cada cliente. E acabou. Poderia colocar o CNPJ para ser a minha chave primária ou o atributo-chave dessa entidade? Poderia. Tá? Se eu tenho certeza que o CNPJ não se repete, beleza, poderia sim. Tá? Só que nem sempre isso daí, sistematicamente, ele é viável, porque tem vários problemas se você colocar o CNPJ como chave. Tá? É bonito de se falar, mas funcionalmente, cara, tem coisa que ele não vai deixar. É coisa de processo mesmo. Bom, então, dentro dos meus atributos, um cara muito importante é o atributo-chave. No modelo relacional, pessoal, que é o que a gente, na verdade, está estudando, deveria-se ter sempre um atributo-chave. Deveria-se. Tá? Se ele não tem nenhuma chave, é o que a gente chama no mundo relacional de tabela RIP. Tá? E aí o SQL Server, por exemplo, ou o Oracle, enfim, ele não consegue fazer um monte de coisa por causa da chave primária, da falta da chave primária. Tá? Isso no modelo relacional, no OLTP. No modelo OLAP já não é mais ou menos, já não é tanto essa regra. No modelo OLAP eu posso ter tabela sem chave primária. Tá? Não é garantido que você sempre vai ter. Bom, aqui é a representação do quê? De uma entidade e seus atributos. Então, na hora que a gente for identificar o que é atributo e o que é entidade, a gente vai tentar desenhar mais ou menos isso. Ó. Aqui está representado o quê? Né? Num retângulo funcionário, e nesse funcionário eu tenho vários atributos. Número do funcionário, num F ali, ó. RG, CPF, nome, endereço, salário. Vocês estão vendo que o num F ali está grifado? Pode ser que ele esteja com uma bolinha preenchida, tá? Ali na ponta aqui da seta. Beleza, também vai ser representação que ele é uma chave primária. Correto? Isso daqui, tá? É o que a gente, por enquanto, vai chamar de tabela. Eu tenho esse modelo, quero transformar o meu modelo entidade relacionamento para tabela. É nisso daqui que a gente vai transformar. Ó. Funcionário, entre chaves, todos os atributos que ele tem. A minha chave primária, grifada. E todos os atributos separados por vírgula. Tudo bem? Então, quando a gente falar o que é tabela, a gente vai ter que pensar nisso daqui por enquanto. Porque a gente não está vendo código, a gente não está vendo nada ainda. É só no manual mesmo. Beleza aí? Show. Tupla é uma estrutura de atributos intimamente relacionados e interdependentes que residem numa entidade. Então, dentro de uma entidade, eu tenho vários valores de atributos e o conjunto, a linha desses atributos é o que me forma uma tupla. Correto? Dentro de uma tabela, né, no caso do banco de dados relacional, eu tenho várias tuplas. Tá? Ou registros. Tá? Quanto transposta a um modelo físico, uma tupla equivale a um registro ou uma linha da tabela. Né? Então, dentro de uma tabela, geralmente nós temos várias. Bom, e o que é chave? É o atributo utilizado para indexar dados. O que é indexar? Ordenar. Tá? Quando você tem um livro, você não tem um índice. O índice não é o quê? Não é uma forma mais rápida de você achar o que você quer? Beleza, é esse cara que a gente vai ter como conceito. Tá? Indexar, ordenação. Só que o índice, geralmente, de um livro, eu só tenho a ordem de uma coisa só, né? O assunto e o número da página. O assunto e o número da página.
ou subassunto e número de página. Num banco de dados eu posso ter vários. Essa é a diferença. Tá? Eu não estou preso a um único atributo. Eu posso coordenar qualquer atributo que eu quiser. Tá? Dentro dessas chaves existe a primária, a estrangeira e a secundária. A primária a gente viu. A primária é aquele atributo que nunca pode se repetir o valor. Tudo bem? Beleza. A estrangeira e a secundária a gente vai ver agora. Bom, a primária é o atributo que permite identificar uma única ocorrência de uma tupla em uma entidade. Dessa forma, seu conteúdo deve ser único, exclusivo e imutável para cada linha dessa entidade. Todos os demais atributos da entidade devem depender unicamente desse atributo. A gente vai ver um pouco em forma normal essa parte de dependência de atributos. Ainda a gente não vai ver, tá? Mas, enfim, a utilização dela deve ser exclusiva e imutável. O que é ser imutável? Que não muda. Imutável é não muda, beleza? Se o meu cliente José tem o código 1, ele vai ter o código 1 para sempre. Tá? Deveria ser desse jeito dentro de um sistema. Mas você pode pegar e alterar o banco de dados, ele vai ter esse recurso. Tá? Dependendo de quantos relacionamentos você tenha, pode ser um pouco mais difícil de mudar, mas você consegue mudar. Não deveria isso acontecer, mas é permitido. Aonde vocês vão travar isso? Na aplicação. A aplicação de vocês é que você não vai deixar nunca o usuário pegar e alterar a chave primária. Tá? Deveria ser imutável no banco, mas não é. Dessa forma, seu conteúdo deve ser único, exclusivo e imutável. Caso não exista um atributo que possa assumir a posição de chave primária, é preciso criá-lo. Veja que nem todos os campos é uma boa chave. É uma boa chave primária eu colocar a cidade do meu cliente? Não. Por que não? Porque você repete. Quantos clientes não moram em Jundiaí? Em Campinas, Várzea Paulista, Itatiba? Cara, tem um monte de repetição. Esse cara, então, eu descarto. Tá? O F, a mesma coisa. Endereço com o número. É uma boa eu colocar? Por quê? A rua e mais o número. Ele pode mudar de endereço. Beleza, se a boa característica da chave primária é imutável, aí ele já quebra, né? Não daria. Pessoas que moram na mesma casa. Eu, por exemplo, e meu irmão. Eu e minha esposa. Eu e meu filho. Todo mundo mora na mesma casa. Eu posso cadastrar, então, com o cliente? Não. O banco de dados ele já não vai deixar repetir, tá, pessoal? Então, é por isso que a gente tem que classificar bem a chave primária. Geralmente, um código resolve bastante ou alguma coisa que faça essa identificação. Tá? A chave primária, ela também não pode ter valor nulo. Ou seja, ela tem que ter algum valor, de qualquer forma. Tá? Senão, eu não consigo gravar, né, o meu registro dentro da minha base. Correto? Então, se eu não tenho nada que identifique, a gente cria. No mundo relacional, a gente vai precisar criar. Bom, eventualmente a chave primária pode conter mais de um atributo. Como? Né? A minha chave primária em si de algumas tabelas vão possuir mais de um atributo. Então, é o que a gente chama de chave composta. Ou chave multivalor, ou chave primária composta, é isso mesmo. Quando eu tenho mais de um atributo para se formar a chave primária. O conjunto dos valores dos dois atributos é que não podem ser repetidos. Correto? Então, se eu tenho código 1, subatributo 1, código 1, subatributo 2, apesar de ser dois códigos 1, o conjunto do código mais o subatributo não se repetem. Beleza, está valendo. A chave primária é o conjunto de todos. Tá? Quanto mais quanto maior é a minha chave primária composta, mais lento é para eu localizar o meu registro. Correto? Mas beleza, e não é incomum, tá? É muito comum a gente criar chave primária composta assim. Tá?
Nesse caso, a chave conterá mais de um atributo, mas será considerada a chave primária da tabela. A união de dois atributos é que deve garantir o acesso a uma única linha da entidade. Esse caso de chave primária é chamado de chave concatenada ou chave composta. Tá? Chave estrangeira. O atributo que estabelece a relação de uma entidade com a chave primária e outra entidade que permite a relação entre as entidades. Sempre eu vou ter o que, então, aqui nesse caso? Uma tabela, tá? Aliás, duas tabelas, duas entidades. Uma tabela, uma entidade, ela vai ter uma chave primária. A outra tabela vai estar se referenciando a essa chave primária. Isso, então, é o que a gente chama de chave estrangeira. Estrangeira por quê? Porque ela tem que consultar uma tabela que não é ela mesma. Ela tem que ir até fora, né? Então, fora dela para ela poder consultar se esse dado existe ou não. Correto? Então, isso é o que a gente chama de chave estrangeira. Isso ocorre quando uma entidade depende e herda a chave da entidade fundamental exatamente para estabelecer relacionamento entre elas. E é dessa forma, entre chave estrangeira e chave primária, que é o que a gente consegue fazer as ligações de dados em uma base de dados relacional. Esse cara é um dos itens mais importantes que a gente tem. Chave primária e chave estrangeira. É com isso que a gente consegue fazer a divisão dos nossos dados em diferentes tabelas. Tá? Aqui, por exemplo, o que a gente tem na nossa entidade aqui, ó, CD, por exemplo, que é essa primeira entidade mais de cima. 01 e 02. 01, o nome do CD chama mais do mesmo. 02, bate-boca. Agora aqui embaixo eu tenho a minha entidade música. A chave primária, ó, é 01, 2, 3, 4, 5. Até aí, com as chaves primárias estão certas, não estão? Cada um aí não está se repetindo a chave primária. Agora, vocês estão vendo que aqui a última coluna ali da minha entidade de música, eu não tenho 01, 01, 01, 02, 02? Esse cara aqui, ó, a minha chave, esse código é referente a quem? A chave primária da outra entidade. Se não existir, por exemplo, se eu quiser cadastrar o 03 aqui, ó, tá, no Eu Te Amo, no meu último registro, eu não conseguiria. Porque não existe na minha entidade que está sendo consultada. Correto? Isso é o que a gente chama de integridade relacional. Enquanto não existir o dado na minha tabela fundamental, eu não consigo cadastrar nas outras tabelas. Tá? E vai ser muito isso. A gente vai ver bastante esse tipo aqui de situação. Bom, a gente comentou como chave, a gente já comentou chave primária, chave estrangeira e agora a chave secundária. É utilizada por meio de classificação de pesquisas de entidade. Sempre que houver a necessidade de buscar informações semelhantes em ordem crescente ou decrescente, em funções de data, valores ou status pré-definidos, cria-se chaves secundárias. Pode-se também concatenar a outras chaves secundárias para extrair a informação desejada. Num índice, mais ou menos, então, que o livro que a gente teve aí como exemplo. Eu tenho o assunto, eu tenho o capítulo e o número da página. Se eu for mais para o final do livro, eu não tenho aquele sumário submisso, alguma coisa assim, submisso, alguma coisa assim, que eu tenho lá por palavra alguma coisa e eu tenho ao contrário depois. A paginação em si não vai bater, mas vai estar em ordem alfabética o assunto, por exemplo, que eu tenho. Aquilo é um outro tipo de índice também. Tá? Num banco de dados, eu consigo fazer então o quê? Classificar o que eu tiver de atributo dentro da minha entidade, eu consigo criar chaves secundárias. Para que vai servir isso? Para consultar melhor o meu dado. Consultar mais rápido. Então vamos supor que eu tenha lá meu cadastro de clientes. Só pessoa física. Tenho 1 milhão de clientes cadastrados. Tá? Sempre o cliente vai saber qual é o CPF dele, se for a chave primária? Não. Tá? Quase, uma boa parte guarda hoje o CPF porque é bastante utilizado, mas tem gente que não vai guardar. Aí você vai ser o quê? Você vai ser obrigado a achar ele por qual atributo?
Nome, é o mais comum. Beleza, João da Silva. Aí o sistema vai lá e procura João da Silva. Quantos João da Silva não tem? No meu cadastro de 1 milhão de clientes. Vai encontrar lá, sei lá, né? Umas 10 dúzias. Beleza, encontrou. Qual o outro campo que poderia diferenciar o João da Silva? Aquele que eu quero achar. Endereço, poderia ser um deles. Data de nascimento. Já começa o quê? Aí eu tenho um refinamento maior da minha pesquisa. Então, tudo isso eu poderia fazer o quê? Chave secundária de pesquisa. Para eu poder fazer melhor, mais rápido a pesquisa em si. Tá? Chave secundária funciona bem para a parte de consulta. O que é ruim quando eu estou fazendo inserção, alteração e exclusão de registro. Por isso que não dá para criar torta e direita índice. Eu preciso analisar, precisa ser estudado realmente o que vai ser necessário. Senão, eu melhoro numa coisa, mas prejudico outra. Sempre vai ser assim. Tá? Não tem aí uma coisa que seja melhor para tudo. Não dá. Tipos de atributo. Um atributo pode conter subatributos. Nesse caso, ele diz que é um item de atributo, né? Ou um atributo composto. Por exemplo, o endereço, ele pode ter o quê? Subatributos. Como sendo o quê? Local. O local, ele tem a rua, o número e o complemento. Tá? E depois a cidade e o CEP são subatributos do endereço. Tá? Não é muito comum a gente classificar isso, mas vai depender um pouco do seu negócio, de como você vai classificar, de como você vai precisar guardar esses dados para você pegar e classificar dessa forma. Se a gente fosse representar isso de forma gráfica, ficaria mais ou menos assim. O endereço é o meu atributo principal, então ele está no primeiro nível. Eu tenho o local, a cidade e o CEP. Ó, no slide anterior aqui, ó. Eu tenho o local, a cidade e o CEP. A cidade e o CEP estão fora do parênteses ali, vocês estão vendo? Então ele é o mesmo nível que o local. Só que o local possui a rua e o número complemento, ó, que estão dentro de parênteses. Então ele é um nível abaixo do local. Então ele ficaria mais ou menos dessa forma aqui. Tá? Não, mais uma vez, não é tão comum a gente classificar dessa forma, mas pode existir caso que é necessário fazer essa classificação dessa forma aí. Tá? Por exemplo, data de nascimento. Eu poderia ter a data de nascimento subatributo? Poderia classificar ela como subatributo? Dia, mês e ano. Correto? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma seleção de meses, né, fica muito mais fácil eu ter esses campos separados do que tudo junto. Eu quero saber todo mundo que nasceu no mês 8 para fazer, sei lá, uma mala direta para dar os parabéns. Meu, se ele tiver separado, é muito mais fácil selecionar. Tá? Se bem que quase ninguém faz isso, tá? Coloca tudo junto mesmo, depois separa na hora de fazer a seleção. Bom, transformação para tabela. Na tabela em si ficaria endereço, rua, número, complemento, cidade, CEP. Ó. Vocês estão vendo que, basicamente, eu transformei o meu atributo numa tabela com atributos. Então, ele virou essa parte aí. Tá? Então, quando eu tenho subatributos, na hora de fazer a transformação em tabela, ele vai virar uma tabela, basicamente. Tá? O meu atributo vira tabela. Mais tipos de atributo. Se um atributo de uma entidade pode tomar diversos valores, então se diz multivalorado. Por exemplo, quantos telefones hoje vocês têm? 2, né? O de casa, o residencial lá, o fixo, ou do trabalho, né? Mais o celular. Enfim, 3, 4. Bom, são valores que vocês têm ao mesmo tempo mais de um, não é isso? Se eu tenho isso, eu tenho então um atributo que chamamos de multivalorado. Tá? Esse atributo pode ter vários valores. E-mail, quantos e-mails vocês têm?
3, 2, 7. Beleza, 2 que você lembra. Meu, passou de 1 num banco de dados relacional, ele é multivalorado. Então, tá? Como a gente representa? Dessa forma aqui. Quando a gente vai fazer lá no nosso modelo entidade relacionamento, se é um atributo multivalorado, nós vamos colocar um asterisco ali nele. Tá? Então, isso é representação de multivalorado. Numa tabela, vai ficar dessa forma. Funcionário, que é uma entidade, num F, nome e telefone asterisco. Se eu ver o asterisco, então, num atributo, é sinal que ele pode ter vários valores. Tudo bem? Beleza. Só que isso daqui a gente vai precisar transformar depois, tá? Aqui é só um exemplo mais simples. Bom, alguns passos aí para se identificar entidades. Examine os substantivos, eles são objetos com significados próprios, dê um nome a cada entidade, há informações relevantes a respeito de cada entidade necessárias às operações da empresa. Isso daqui é quando a gente estiver fazendo o quê? Uma leitura, tá, de um texto, a gente vai ter que interpretar esse texto. Isso daqui pode ajudar a vocês a identificar quais são as entidades. Cada instância da entidade possui identificador único ou um atributo-chave. Tá? Então, isso a gente vai tentar fazer o quê? Através da interpretação, extrair o que é entidade, extrair os atributos, extrair o que é chave, se existe chave composta ou não. Tá? Vai estar tudo dentro do texto, a gente vai ter que tentar fazer isso daí. Transformar isso num modelo gráfico. Escreva uma descrição suposta para a entidade. Faça um diagrama com pelo menos alguns dos seus atributos. Então, a gente vai fazer tudo isso daí. Relacionamentos. Sempre que duas entidades apresentam interdependência, por exemplo, autor de uma música ou música de um CD, indica-se um relacionamento entre elas. Sempre que eu tiver duas entidades que eu tenha o quê? Ligação, eu tenho um relacionamento entre elas. Tá? Deve-se perguntar para cada par de entidades se elas se relacionam. Tá? Um autor pode escrever quantos livros? Vários. Vários livros podem ser escritos por quantos autores? Um autor pode escrever vários livros, até aí beleza. Um livro pode ser escrito somente por um autor? Só ele. Existe isso daí no mundo? É regra? Não. Então, não é regra, não tem jeito. O banco de dados vai ter que ser muito. De regra de linguagens de Java, por exemplo, não só. Oi? De Java, por exemplo, tem vários autores. Tem N autores. E tem um único livro escrito com 5 autores lá diferentes. Não tem muito jeito. Desses 5 autores, um deles pode escrever um livro sozinho. Desses 5 autores, 2 podem pegar e ter escrito outro livro. Cara, aí não tem jeito. É um relacionamento aí que a gente tem entre livros e autores. Tá? Cada entidade, né, deve ter ou pode ter um relacionamento. Um ou mais, uma entidade 2 aí. De uma entidade 1 para uma entidade 2. Assim, então aqui são alguns exemplos que a gente tem de relacionamento entre entidades. Cada CD deve ser gravado por uma única gravadora. A gravadora hoje está meio por fora, né? Hoje mas não funciona mais desse jeito. Cada gravadora pode ter gravado mais de um CD. Isso daqui, então, são algumas perguntas que a gente vai ter que fazer o quê? Para descobrir o tipo de relacionamento depois entre as entidades. Cada autor pode ter escrito uma ou mais músicas? Cada autor não, né? Autor de música, tá certo. Cada música pode ser escrita por um ou mais autores? Sim. Cada música pode ser gravada em um ou mais CDs? Sim. Posso ter a mesma música com CDs diferentes, né? Coletânea, por exemplo, tem bastante disso.
Cada CD deve conter uma ou mais músicas? Sim, né? Então, dessa forma, a gente consegue iniciar a identificação dos tipos de relacionamento. Conforme você pode notar, cada relacionamento contém um nome, normalmente um verbo, como ser gravado, conter, ter escrito, escrever no caso aí, né? O ter escrito aqui no caso também é um exemplo. A determinação de opcionalidade, deve ou pode, e um grau de cardinalidade, uma única ou mais. Tá? Dentro, então, do nosso gráfico, nós vamos dar o quê? Um nome para um relacionamento, para ficar um pouco mais fácil essa leitura. Geralmente, um verbo no infinitivo. Gravar, escrever, possuir, conter, correto? Depois, a gente vai ver o quê? A cardinalidade. Esse deve ou pode ter, para um banco de dados, não funciona muito bem, a não ser que vocês estejam documentando o seu sistema em UML. A UML, vocês já começaram a ver? Ainda não, né? Já? Só teoria? A parte das classes, vocês já chegaram aí? Tá, quando uma classe se relaciona com outra, você não tem a ligação de 1 para muitos ou de 0, né, para muitos. É 0 ponto ponto 1, depois de 0 ponto ponto asterisco, ou 1 ponto ponto asterisco. Quer dizer, se ele é 1 para muitos, se ele é 0 para muitos, não é isso? Beleza, num banco de dados, pessoal, o desenho é legal, mas não funciona desse jeito. Ou é 1 para muitos ou é 1 para 1. Só tem esses dois tipos de relacionamento. Tá? Apesar de nas documentações de OML eles falarem que você pode ou não ter 1 ou mais, ou 0 ou mais, mas num banco não tem isso. Tá? É muitos, é 2. 2 para cima é muitos para um banco de dados. Tá? Então, beleza. Há 3 tipos de relacionamentos, também conhecidos como cardinalidade. 1 para 1, 1 para muitos, ou muitos para 1, ou muitos para muitos. A gente vai ver os 3. O que é mais comum de todos? 1 para muitos. Tá? Esse é o que é mais utilizado. Qual que é o segundo? 1 para 1. Tá? Também é bem utilizado, porém com menos frequência. Muitos para muitos. É o mais raro de ser utilizado, tá? E é o mais difícil de ser identificado. E a gente vai ver por quê. Quando a gente está desenhando no modelo entidade-relacionamento, existe esse tipo de cardinalidade. Num banco de dados real não existe. A gente tem que contornar ele com outro argumento, tá? Com uma outra saída. Mas enfim, tá? Para o MER, modelo entidade-relacionamento, são esses 3 aí existentes. Ok? Bom, nos relacionamentos, ocorre sempre que uma entidade tiver numa única ocorrência de cada ocorrência na outra entidade. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, aqui, documentos e pessoa. Tá? Uma pessoa, ela pode ter o quê? Vários documentos, correto? Mas a relação entre pessoa e documento é de 1 para 1 praticamente. Dentro dos meus documentos eu poderia ter os atributos CPF, RG, correto? E esse cara é de uma pessoa só, deveria ser, se não for falsificado, né? Deveria ter uma única pessoa, ter um único RG, ter um único CPF. Esse então é o relacionamento de 1 para 1. Tá? Em computadores, tá? Um computador possui quantas placas-mães? Uma. Geralmente uma. Correto? Um monitor possui quantas CPUs? CPU a gente está falando errado, né? O termo técnico é gabinete desse cara aqui. Uma. Nesse caso aqui, uma. Então, o relacionamento é de 1 para 1 mesmo. Correto? Normalmente, ao checarmos a chave de ambas as entidades, chegamos com facilidade à conclusão se a entidade deve ou não ser, devem ser ou não unidas. Aqui, pessoal, a tendência que a gente tem na hora de fazer a análise é colocar tudo junto. O que é de 1 para 1, simplesmente você vai lá e coloca tudo numa única tabela. Na verdade, ela não pode ser dessa forma. Lembrem-se que uma entidade é um agrupamento de atributos.
Tá? Então, por exemplo, RG, CPF, reservista, número de reservista, carteira profissional, são todos documentos. Uma pessoa em si, ela não tem tudo isso. Tá? Quando ela nasce exatamente, ela vai ter todos esses documentos ao decorrer da vida dela. Né? Então, são assuntos diferentes. As entidades, a tentativa é de justamente separar esses assuntos. Tá? Da mesma forma, deve-se perguntar se um relacionamento sempre será um para um ou se existe a possibilidade de amanhã vir a ser um para muitos. Beleza. Casamento no Brasil. Eu tenho uma esposa para um marido. Legal, meu sistema vai suportar isso. Tá? Na teoria, deveria se funcionar assim, e é assim que, pelo menos, os cartórios estão registrando. Agora, eu vou transpor esse mesmo sistema, certo? Para a Arábia Saudita. O que vai acontecer? Vai furar esse tipo de relacionamento. Tá? Lá é permitido que um cara tenha o quê? Ser casado com várias mulheres ao mesmo tempo, desde que todas tenham o mesmo direito. Correto? Então, se tem a possibilidade do seu sistema ser utilizado na Arábia Saudita, você vai ter que pegar e já deixar esse tipo de relacionamento de um para muitos aí. Tá? Aí o seu programa lá, na hora que você estiver fazendo lá no C# ou no Java, vai ter que consistir. Qual que é o local do casamento? Brasil. Então só pode ter relacionamento de um para um. Para o banco de dados, ele não vai querer saber disso daí. Tá? Aí a consistência é em programa, é no sistema mesmo, e não no banco. Tá? Beleza. Aqui a gente tem exemplo de relacionamento de um para um. Tá? Nesses gráficos aí. Tem o departamento e tem o meu gerente. Um departamento é gerenciado por um gerente. Vocês estão vendo essa entidade aqui, ó? Departamento. Correto? Eu tenho a minha entidade gerente. Todos concordam que isso daqui é entidade mesmo? Eu não posso ter um agrupamento, tá, aqui de dados entre departamento e entre gerente? Distintos aí? Beleza, são entidades. E esse cara aqui do meio, ó, é o quê? Entidade também, associativa. É ela que está fazendo a ligação entre as minhas duas entidades fundamentais. Correto? Geralmente, esse cara aqui do meio, a entidade associativa, a gente dá um nome para ela, que é o quê? Um verbo. Beleza? Um departamento é gerenciar por um gerente. Uma placa-mãe possui um computador. E um computador uma placa-mãe um computador possui uma placa-mãe. Uma placa-mãe pertence a um computador. Tá? Então, de preferência assim. A leitura não quer dizer que vai ser exatamente o que a gente está falando. Geralmente, para você representar, você colocaria o verbo no infinitivo. Ou possuir, tá? Uma placa-mãe, computador possuir placa-mãe, por exemplo. Então, na leitura, você faz essa interpretação. Tudo bem aí, pessoal? Isso daqui, ó, é o que a gente chama do quê? De cardinalidade. De um para um. De um para um. Ok aí? Beleza. Se uma entidade de um conjunto de entidades só pode estar associada a uma única entidade do outro conjunto de entidade e vice-versa, então, o que podemos dizer é que o relacionamento tem cardinalidade de um para um. Beleza. Tá? É uma entidade fácil de a gente identificar. Um funcionário trabalha em um único departamento. Nesse caso aqui. Tá? Agora, um departamento possui um único funcionário? Vai depender da sua empresa. Geralmente, não. Tá? Então, depende da sua empresa. Geralmente, não, né? Mas é possível. Vai depender do negócio que você está aplicando, né? Que você quer sistematizar. Relacionamento de 1 para N.
ocorre sempre que a entidade se relacionar com uma ou mais tuplas da outra entidade e esta se relacionar apenas com uma tupla daquela entidade. Então eu tenho duas entidades, uma única tupla, eu referencio várias dessas daqui. Correto? Esse relacionamento é o mais comum e mais fácil de ser analisado. Nesse caso, a parte onde o relacionamento é 1 contém os dados básicos da tabela, que geralmente é onde vai estar a minha chave primária. Ou seja, vai ser a minha chave primária. Pois é a chave primária da minha entidade. E do outro lado fará parte da lista dos atributos não chave, que são as minhas chaves estrangeiras. Chave primária, pessoal, eu só tenho uma única, tá, por entidade. Mas chave estrangeira eu posso ter várias, tá? Eu posso repetir as minhas chaves estrangeiras. Correto? Justamente por quê? Porque eu tenho a relação entre essa chave estrangeira com a chave primária. De uma tabela e outra. Tudo bem? Aqui é o exemplo que a gente tem de um para muitos. Uma gravadora, né, grava quantos CDs? N, vários. Um cliente faz quantos pedidos? Vários, diversos, N. Correto? Uma gravadora faz N CDs, ou possui N CDs. N CDs pertencem a uma gravadora. Um cliente faz N pedidos. N pedidos são feitos por um cliente. Correto? Agora, vamos supor que eu tenha lá o meu pedido lá de, sei lá, cachorro quente. Tem lá um sistema lá na internet, o cara vai lá, cadastra o nome, endereço, telefone dele e eu quero fazer lá meus pedidos. Beleza. Cachorro quente vai ter lá, é um produto, não é da minha loja que vai ser vendida. Produto 1, 2, 3 e 4. Tem 4 lá, produtos a serem vendidos. Eu vou lá como cliente e faço o pedido do quê? Do cachorro quente 1. Fechou. Tá? O José lá da esquina, ele vai fazer o mesmo pedido do cachorro quente 1. Não é o mesmo pedido? É o mesmo pedido? O José, na hora que comprar o cachorro quente, o dono da lanchonete vai pegar o meu e dar para o José? Vai pegar o meu cachorro quente e dar para o José? Vai ser pedidos diferentes, vocês concordam? O produto em si, ele é igual porque o cara está montando, mas fisicamente são diferentes, vocês concordam? Beleza? Então, vendi um produto. Foi vendido um produto para mim e outro para o José, mesmo sendo o mesmo produto aí no cadastro. Beleza aí, pessoal? Então, é isso que a gente tem que pensar um pouco. Por quê? Porque isso costuma a confundir. Tá? Apesar de ser o mesmo produto, fisicamente eles são diferentes. Tá? Se eu tivesse um jeito mais fácil de identificar esse computador com aquele computador. Aquele cara aqui, ó, tem um número de série, aquele cara tem outro. Pronto, morreu. São dois fisicamente diferentes. Tá? Beleza. Um pedido, eu posso ter N itens de pedido. Tá? N itens de pedido pertencem a um único pedido. N funcionários lotam ou trabalham em um departamento e um departamento é lotado, né, por N funcionários. Tudo bem? Relacionamento de 1 para N é o que mais vai ter. É o mais fácil de ser identificado porque o nosso mundo real também trabalha dessa forma. Tá? De 1 para muitos. Bom, e relacionamento de N para N? Ocorre sempre que uma entidade se relacionar com várias tuplas de outra entidade e esta, por sua vez, se relacionar com várias tuplas daquela entidade. Então, já a explicação já não é tão legal, mas, enfim. Esse relacionamento somente é possível na modelagem lógica, uma vez que não se conseguiria implantar em um banco de dados relacional. Em um banco, o Oracle, SQL Server, a gente não consegue ter esse tipo de relacionamento, tá? Ele vai ser uma tabela intermediária entre 1 para N e N para 1. Aí a gente vai simular que ela é uma tabela de muitos para muitos. Mas no nosso modelo que a gente vai desenhar, isso daí existe. Bom, quando eu tenho, por exemplo, isso? Bom, ele será transformado em dois relacionamentos, um para muitos, né,
da entidade associativa atributiva e será identificada caso haja informações que devam ser agregadas a essa nova entidade. Aqui só está falando como ele é feito no modelo relacional. Bom, aqui, por exemplo, a gente tem autor, vários autores escrevem vários livros. Vários livros são escritos por vários autores. Está correto aí esse tipo de relacionamento? Sim. Né? Então, o ato da parte do autor de escrever, ele pode fazer o quê? Escrever N livros. Tá? Esses N livros são escritos por um ou mais autores, então é por isso que ele é um tipo de entidade de N para N. Aluno, disciplina. Um aluno estuda várias disciplinas. Essas várias disciplinas são estudadas por vários alunos. Tudo bem? Também é um tipo de relacionamento N para N. Correto? Um produto é fornecido, aliás, vários produtos são fornecidos por vários fornecedores. Vários fornecedores fornecem vários produtos. Tudo bem até aí? Legal. Isso daqui, pessoal, esse tipo de relacionamento do produto e fornecedor funciona, por exemplo, quando eu tenho produtos comuns no mercado. Né? Então, vamos supor que eu tenha lá, sei lá, um mercado atacadista ou varejista. Tá? Esses mercados vendem arroz, feijão, trigo, farinha, fruta, enfim. Esses mesmos produtos podem ser fornecidos por outros vários mercados, não podem? Beleza. Quando eu tenho produto específico, tá? Esse tipo de relacionamento já não cabe mais. Correto? Por exemplo, fabricante de turbina de avião. Aqui no Brasil, quantos fornecedores eu tenho? Um. É só aquele cara que vai fornecer para mim. Tá? Então, o que acontece? Quando o produto é específico daquele fornecedor, não tem jeito, o relacionamento é de um para muitos. Mas na maioria dos nossos casos, vários produtos podem ser fornecidos por vários fornecedores e vice-versa, né? Um funcionário participa, vários funcionários participam de vários projetos. Vários projetos, né, são feitos, possuem, não é uma palavra muito legal, possuem vários projetos, são compostos de vários funcionários. Tá? Isso daqui também vai depender muito da empresa que você está trabalhando. Se você tem um único projeto, tá? Se sua empresa ela é uma empresa um pouco mais centrada e você coloca você num único projeto por vez, esse tipo de relacionamento não está certo. Só que a grande maioria, tá? Você tem N projetos rodando e a maioria das vezes você divide o seu tempo para cumprir esses vários projetos. Então, é daí que a gente tem esse tipo de relacionamento de N para N. Tudo bem aí? Beleza. A transformação a qual nos referimos com que para cada parte dos relacionamentos anteriores seja criado em um item que terá relacionamento de um para muitos com cada uma das outras entidades. As novas entidades criadas serão formadas pela união das chaves primárias das entidades e, eventualmente, por novos atributos necessários. Aqui, pessoal, geralmente eu vou ter atributo e aqui também, ó. A minha entidade associativa, ela pode ou não ter atributos, tá? Se ela é de N para N, tá? Ela vai se transformar em tabela de qualquer forma. Aí a gente vai ver daqui a pouco como se faz essa parte de transformação de tabela. Mas esse cara tendo ou não tabela, tendo ou não atributo, a entidade associativa, se for relacionamento de N para N, ele vai se transformar em tabela. Não se esqueça de casos de novos atributos sejam identificados na entidade associativa que será considerada atributiva. Vamos supor aqui, ó, eu tenho vários fornecedores que fornecem vários produtos, né? Eu tenho, por exemplo, um atributo data de entrega. Esse atributo data de entrega, eu poderia associar em qual entidade ali?
Produto, fornecedor ou no fornecer? No fornecer. A data de entrega não é do produto. O produto, no máximo, tem uma data de validade ali, data de fabricação. É a relação entre os dois que tem sentido o quê? A data de entrega, não é? Então, é no fornecer que eu colocaria, então, esse atributo aí. Tá? E é comum isso acontecer, tá? Bom, no exemplo que a gente deu anterior, né, se a gente fosse transformar um relacionamento de N para N num banco de dados, eu teria mais ou menos isso. Ó. Um autor, né, possui várias músicas de autores e essas várias músicas de autores teria relação com uma música. Essa tabela aqui, ó, do meio, autor e música, é ela que está fazendo o papel de N para N, na verdade. Num banco de dados vai ser mais ou menos desse tipo aqui que a gente vai ter que desenhar. E, aliás, vocês não vão perceber, mas é isso que vai acontecer. No geral, a gente não desenha dessa forma, tá? Apesar de estar certa. Mas é um pouco mais complexo de a gente identificar um tipo de relacionamento de N para N. Correto? Mas no banco, na hora que a gente cria as tabelas, é desse jeito. O banco só entende 1 para 1 e 1 para N, mais nada. Ele é bem limitado aí. Tá? E aqui também, ó, produto e pedido, eu tenho um produto pedido no meio que vai estar relacionando as duas outras entidades aí. Ok? Bom, em relacionamento N para N, podemos, né, podem ter atributos esses relacionamentos ainda. Por exemplo, no relacionamento N para N, pode indicar associação de materiais com seus fornecedores para cada par do relacionamento, como, por exemplo, o preço, o prazo, o lote, né, quantidade, que o fornecedor estabelece para fornecer o material. Bom, aqui então é onde os atributos, né, na relação das duas entidades, eu vou colocar o quê? Os meus atributos nessa relação. Nesse caso aí, por exemplo, preço. O preço é do material? Ou é da negociação entre o produto e o cliente? O que é mais correto? Tanto faz. Poderia só que qualquer um deles estaria no mesmo exemplo. O preço de venda ou de custo. Se eu coloco o preço no material, vocês concordam que, certo? O produto em si, ele vai ter aquele valor e acabou? Beleza, né? Agora, amanhã pode ser que mude o meu valor de produto. O que acontece? Eu sou obrigado a atualizar aquele valor no cadastro de produto e eu perco o valor anterior. Se eu coloco entre a relação da venda e o produto, o que vai acontecer? Para todos os dias eu tenho que colocar o valor do produto. Mesmo depois de um tempo, eu tenho o valor do produto registrado. Tá? Tem vantagem e tem desvantagem, cada uma delas. Tá? Produto, por exemplo, que fica sendo medido por quantidade no estoque. Se eu tenho muito produto no estoque, o meu valor é um. Se eu tenho pouco produto no estoque, o meu valor é outro. O valor no produto não dá muito certo. Tem que ser na negociação, no ato da venda. Porque sempre ele vai ficar calculando o estoque para ver o quanto vai ser o produto. Tá? Então, tem diversos meios aí de a gente, às vezes, modelar. Tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem os materiais e os fornecedores. O preço, o prazo e a quantidade estão ligados aonde? No ato de fornecer. No fornecimento e na negociação dos fornecedores com materiais é que eu tenho esses valores aqui, o preço, o prazo e a quantidade. Tudo bem aí? Beleza? Estaria errado se eu colocasse o preço do material, na entidade materiais? Não estaria errado também. Só que não vai atender bem, às vezes, o seu negócio. O dólar, por exemplo, o dólar ele varia ou flutua, né, durante o dia. Se você precisa de um produto que seja vendido naquele exato momento que o dólar está sendo negociado, você não consegue
trabalhar bem com preço amarrado ao material aqui nesse caso. Você tem que trabalhar com preço amarrado aonde? Na negociação. Na negociação, na hora que você fechar, bater o martelo, é a hora que você vai pegar e fazer, recolher o preço do dólar, vamos dizer assim. Tá? É difícil, o sistema que trabalha com dólar flutuante desse jeito é muito complicado, é muito complexo. Tá? Geralmente as empresas trabalham com o dólar do dia anterior, geralmente, ou o primeiro dólar do valor do dia, né? Enfim, mas é possível fazer esse tipo de tratamento sim. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza? Bom, a gente vai fazer o seguinte, vamos para o intervalo e depois a gente continua a partir daqui. Ok?